bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Quase acabando aqui a nossa maratona de 10, né? Sandra, 10 dias seguidos pra vocês, prestes à véspera do Natal, prestes o ano a acabar aí, né? E vocês acharam que eu ia terminar o vídeo sem continuar ali com os nossos assuntos das curiosidades aqui dos Estados Unidos, né? Pois bem, gente, é um quadro que eu realmente pretendo continuar, sabe? Porque eu sou uma pessoa que vivo aqui, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que vivo aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando, na Flórida, há 9 anos quase. Então eu já passei por muita coisa aqui, sem muita coisa que acontece. Eu tenho uma playlist dos vídeos que eu gravei já sobre as curiosidades daqui, que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem maratonar, caso vocês tenham curiosidade de conhecer aqui o país, tá bom? E o assunto de hoje, gente, é um assunto que eu já cheguei a abordar em alguns outros vídeos que eu fiz, mas não falei especificamente sobre esse assunto. Então hoje eu vim concentrar as coisas aqui pra explicar mais ou menos pra vocês como é que americano no geral vive, como é que eles trabalham, como é que é a convivência entre um e outro. Eu já falei aqui, por exemplo, que aqui, tipo, não existe aquele negócio de um americano fazer churrasco na casa de outro e tal. Hoje, por exemplo, se eu olhar lá fora, eu não vejo um vizinho na rua. Às vezes eu vejo um passeando com um cachorro, outro ali, outro aqui, mas assim, eu não conheço os meus vizinhos. A minha vizinha aqui do lado, eu conheço ela de bom dia, boa noite, é o que falamos. Uma vez ela bateu na minha porta pra avisar que a Belinha tinha deixado a porta do carro aberta. Uma outra vizinha que ela não é americana, ela é hispânica, então de vez em quando ela vem aqui trocar mudinha de planta comigo, falar um pouquinho sobre o trabalho dela, que ela me segue, que ela também é cabeleireira e tal. Mas assim, ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém. Você não pode visitar uma pessoa sem avisar, sem marcar um horário pra receber essa visita. O americano não recebe visita sem aviso. E eles têm uma burocracia, gente, uma coisa que é só deles. Parece que eles são muito assim focados naquela teoria do Ford, sabe? Quando ele resolveu que pra montar um carro ninguém poderia saber fazer o carro inteiro. Cada um tinha que fazer uma parte. Uma ficava com a roda, outro ficava com a funilaria, outro ficava com não sei o quê. E ninguém fazia o carro completo. E isso, gente, perdura aqui nos Estados Unidos até hoje. Uma curiosidade pra vocês terem uma ideia. Dentista é uma coisa que eu não vou aqui nos Estados Unidos porque dentista é uma coisa muito cara. Então todas as vezes que eu vou pro Brasil, eu aproveito pra visitar o dentista, fazer o que eu tenho que fazer lá, porque realmente é caro, gente. É muito caro. Mas, uma curiosidade sobre o trabalho do dentista. Geralmente eu vou lá no Brasil e falo, o que você precisa fazer? Eu preciso fazer uma limpeza, preciso obturar um dente aqui, que tem uma cárie aqui, ou no caso, se você for fazer um implante, alguma coisa assim, aí tem o cirurgião dentista, né? Que geralmente faz tudo isso e ainda faz o implante que você precisa, etc e tal. O que difere aí no Brasil geralmente é um ortodontista, né? Que é aquele que cuida, a especialidade dele é aparelho. Agora, já que nos Estados Unidos, não. Aqui, se você quiser arrancar um dente, é com um tipo de dentista. Se você quiser fazer uma limpeza no dente, é com outro tipo de dentista. Se você quiser fazer o raio-x, é com outro dentista, porque o dentista que tá te atendendo, ele não faz o raio-x. Se você quiser fazer um implante, é com outro dentista, então cada um faz uma coisa. É muito difícil isso. Então por que eu entrei com vocês nesse assunto, gente? Porque ontem eu tava conversando nos stories a respeito disso, e eu comecei a falar, tipo assim, da minha indignação, mas indignação entre aspas, porque uma hora a gente começa a se acostumar, sabe? Com a falta de cordialidade deles. Cordialidade entre aspas, gente, porque grosseria é diferente de educação. Quando a Belinha era pequenininha e muitas pessoas vinham andando sozinha, empurrando ela sozinha com um carrinho e tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, se eu tivesse lá no shopping com um carrinho, prontamente alguém abriria a porta pra eu entrar com a Belinha com um carrinho ali. O mesmo acontecia quando eu ia pra Disney, alguém sempre me ajudava a desmontar o carrinho, pra colocar no trenzinho, etc e tal. Agora, te tratar bem, ou quebra um galho aí, uma coisinha assim, uma coisa assado, esquece, gente. Primeiro exemplo que eu posso dar pra vocês. Supermercado. Eu fui ali no Walmart, eu tô procurando alce pro cabelo, tá? Eu quero comprar alce, um shampoo e tal. Chego lá na prateleira, tá lá. A prateleira do alce tá ali, só que tem zero condicionador. A alce que é o que eu quero comprar. Eu tô vendo ali shampoo, mousse, sei o que, mas tá faltando condicionador. Se eu chegar ali pra alguém que trabalha no Walmart e falar assim, olha, não tem condicionador aqui, então não sei o que, eu tô querendo ele. Aí ele fala, não, aqui a gente só repõe meia-noite. Vira mais alguma coisa? Vira as costas e vai embora. O problema é seu que você tá precisando do alce, que é uma urgência sua. Não vou sair daqui pra ir lá no fundo pegar pra você, até porque não é meu trabalho. Meu trabalho é repor a prateleira meia-noite. É assim que funciona aqui, gente. Já o Target, que é uma concorrência do Walmart, meu marido acha que o Target é mais caro. Eu já não acho, gente. O Target, pra mim, ele, se for assim, é coisa de centavos. Mas muita gente deixa de fazer compra no Target pra fazer no Walmart. Aqui no Walmart, ele costuma ser maior, né? Ter mais quantidade e tal. Mas no Target, a pessoa já vai ali e te ajuda, te leva ali até onde tá o lugar. Ou pelo menos te explica, assim, com mais clareza, sabe? Mas não é um costume típico de americano. Eu comentei lá nos stories, gente,
lá do Instagram que enquanto os meus pais estavam aqui me visitando, eu fui com eles pra uma cidade aqui que chama Santo Agostinho, que ela fica tipo, mais ou menos umas 2 horas aqui de Orlando, e é a cidade mais antiga dos Estados Unidos, tanto que a gente foi no forte, foi ver o negócio de guerra lá, mas é uma cidade fofinha, assim, sabe? Muito bonitinha, bem comparável pra quem mora em São Paulo e conhece lá a região de Campos do Jordão, Colina, essas coisinhas, é muito fofinho ali, sabe? E lá é conhecido também por ter a melhor pizza dos Estados Unidos. Bora combinar, gente, que eu sou muito mais fã das pizzas brasileiras, né? Eu não gosto muito das pizzas que vendem aqui nos Estados Unidos, que geralmente são bem estilo Pizza Hut. Mas as de Nova York costumam ser bem famosas, e essas de Santo Agostinho tem 2 lugares lá. O que é conhecido como a mais famosa, a melhor dos Estados Unidos, recebeu até prêmio, e aqui é a segunda melhor. Só que não é assim um lugar que você senta, chama o garçom e pede a pizza. Não, é um balcão que você vai lá, escolhe os sabores que você quer, pede ali no balcão, pega a pizza, paga, e as mesas tá lá, você vai lá e senta, leva os seus pedaços e senta lá pra comer. Gente, quando eu tava lá com o Ney, a gente tava lá na fila e tinha um senhor, era um senhor de idade na nossa frente, né? Ele tava bem na nossa frente, chegando a vez dele, ele pediu 2 pratos de pizza, a pessoa, né, não vou falar o garçom, mas a pessoa que esquentou, que entregou a pizza ali na mão dele, entregou pra ele e tipo, bem com aquela cara de mau humor mesmo. Daí o senhor falou assim pra ele, você pode cortar lá no meio pra mim? Porque o pedaço da pizza era desse tamanho, gente, era bem grandão assim, era tipo assim, ela vinha cortada, só que era muito grande, era maior que um prato normal, pra vocês terem uma ideia. Aí ele fez assim, eu não sou obrigada a ficar cortando pizza pra ninguém, sabe? A pizza já vem cortada e tal, não sei o que. Se fosse no Brasil, gente, o que vocês fariam? Eu acho que muitas de vocês responderiam até que ir embora, né? Que lugar, que falta de educação, é assim que vocês atendem o cliente de vocês? É, gente, pior que é. Em muitas lojas que a gente vai, a gente é atendida desse jeito. Tá aí, se você quiser, você leva. Se você não quiser, vaza, entendeu? É mais ou menos dessa forma. Não é regra absoluta, tá? Tem muita gente educada por aqui, mas digamos que 80% dos lugares aqui são assim, gente. 80% dos lugares. Eu, brasileiro, eu me ofenderia. Eu olhei assim pra cara do Ney e falei, nossa, tipo, que horror ele falar desse jeito. O senhorzinho, como já era um outro americano, falou assim, tá, mas corta aqui pra mim. Entregou a pizza na mão dele e mandou ele cortar. Ele cortou assim, meio bufando, sabe? Meio bufando, entregou a pizza pra ele e falou assim, tá, corta essa aqui também. Pegou e entregou outra pizza pra ele. Ele poderia ter falado não, mas ele cortou meio bufando, né? Mas cortou reclamando. E tipo assim, mesmo que você fosse falar com o chefe dele ia defender ele. Tipo, não, o trabalho dele realmente não é cortar pizza. É mais ou menos assim que funciona com os americanos, gente. Ontem mesmo eu tive uma experiência na qual eu fui num restaurante aqui, um restaurante americano, uma rede. Geralmente isso acontece com franquias, gente. Principalmente McDonald's aqui, vocês não têm noção como é que é o atendimento no McDonald's aqui. Eu já vi vídeo de gente jogando lanche dentro do carro da pessoa, assim, sério. E comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas também não é aquela cordialidade toda, principalmente lá no drive-thru, que geralmente é onde eu vou pegar o lanche, né? Mas eu tava numa rede, uma franquia muito grande que chama Aisle House, né? O restaurante que eu tava aqui com a Belinha. E, gente, pedimos, a gente até que foi bem tratada, deram a nossa comida direitinho, a comida tava uma delícia e tal. O problema foi na hora da conta. A pessoa vai lá, deixa sua comida e tal, geralmente ela volta na mesa tudo certo, você quer alguma coisa, quer a sobremesa. Muita gente acha estranho o fato deles trazerem a conta sem você pedir. Mas é normal, é cultura daqui, gente. Entende-se que se você já comeu, já bebeu e tal, é normal eles pegarem a conta e já deixar em cima da sua mesa sem você pedir. Mas, tipo assim, muita gente acha isso estranho, né? E fica, nossa, mas eu nem pedi, que falta de educação. Mas até eles trazerem a conta, tudo bem. Se você quiser pedir mais alguma coisa, você pede, eles que tragam outra, trabalham em 2. O problema é que quando eles não aparecem, que foi o caso de ontem, que eu fiquei 30 minutos esperando, eu olhava pra um lado, olhava pro outro, não via garçonete, era só aquela garçonete que tava me atendendo, e não adianta chamar outro, viu, gente? Se você tá sendo atendida por aquela pessoa, ela geralmente chega na sua mesa e fala, ah, meu nome é Sandra, sou eu que vou te atender essa noite, blá, 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 blá. Então, se você chama alguém e fala, olha, eu preciso dar conta, a pessoa não tá aqui, quem que é sua garçonete? Ah, é a Sandra, então você tem que ver com a Sandra. Entendeu? Se ele for bonzinho, se ele encontrar com ela, ele pode falar assim, ó, tem uma mesa ali que tá chamando. Se não, ele vai embora. E você não nem aí pro seu problema. Tanto a prova disso que eu chamei 4 pessoas diferentes ontem, inclusive uma delas era gerente, e ela não me atendeu, a ponto de eu levantar da minha mesa. E lá atrás, que eu sabia que era onde eles fechavam a conta, era onde eles fecham a conta, é lá atrás, em frente à cozinha, só que tem uma parede assim na frente, né? Eu fui ali atrás chamar a menina pessoalmente, que eu vi que ela tava embolada com uma outra mesa lá, que tinha sumido a conta de alguém que tava lá na mesa. E ela ficou mais de meia hora lá procurando, tentando resolver o problema da outra mesa, e deixou todas as outras que ela tava servindo pra lá.
Aí eu chamei ela, falei, oi, eu preciso ir embora, eu preciso da minha conta. Tá ela, on second, virou as costas e me deixou. Gente, eu levei 40 minutos pra conseguir a conta do restaurante. É uma situação atípica, gente? É uma situação atípica, não é uma coisa que acontece todos os dias. Você tem o direito de deixar o tip ou não. Aqui é cultura você deixar o tip pro garçom. Tipo, aqui é considerado uma ofensa você não pagar o tip, que é a gorjeta no caso, né? E aqui não costuma ser só 10% igual no Brasil, não. Aqui é de 15 a 20 e tantos por cento, 21%, se eu não me engano, o tip. E tem restaurantes que ainda sugerem mais, principalmente se for um restaurante assim um pouco mais chique, sabe? Porque o garçom, ele tem como salário realmente é muito pequeno o valor do salário dele. Tipo, o salário mínimo aqui varia entre 8 e 12 dólares. Hoje em dia ninguém mais ganha 8, é no mínimo 12 dólares a hora você vai ganhar, entendeu? Mas já o garçom ganha 5. Por quê? Porque o salário dele é o tip, é cultura do americano pagar o salário do garçom. Então logo você quer ter no mínimo um bom atendimento porque ele tá interessado no tip dele. Então não é uma obrigação, mas é uma ofensa, né? Então subentende que você tem que ser tratado bem. Eu, pra não deixar tip, gente, a pessoa tem que me tirar muito do sério, muito do sério. Uma vez eu tava em outro restaurante, né, na rede Fridays, né, chama TJ Fridays, o nome da rede de restaurante aqui. O Ney tava junto nesse dia, ontem eu tava sozinha. Mas ela parou na nossa mesa, tava anotando o nosso pedido, isso depois da bebida, ela já tava anotando o pedido da comida já. E aí a gente se embananou um pouquinho, eu e o Ney, porque a Belinha era pequenininha e a gente tava tentando ver alguma coisa que ela pudesse comer, né, no restaurante, porque ela era bem pequenininha. E aí eu com ele aí pede isso, pede aquilo, não sei o que, a mulher fez assim, ó, encostou no balcão e falou assim, a garçonete, gente, encostou no balcão e falou assim, se demorar muito eu espero. Desse jeito, gente, sério. Falou em inglês, claro, mas ela falou isso. O Ney olhou pra cara. É difícil eu ver o Ney nervoso. Geralmente o Ney tem mais paciência porque ele sabe como é que funciona aqui as coisas, né? Ele pegou, ele olhou bem bravo assim pra cara dela e falou assim: você tá com algum problema? Ela, não, não, ela mudou na hora, e ela mudou na hora, entendeu? O jeito dela atender e tal. Então, no caso de restaurante, gente, isso não é muito normal. Mas no caso de lojas e lugares onde as pessoas não recebem tip, isso é muito, muito, muito comum. Aqui é o que eu falei nos meus stories ontem. Se você for contratado pra lavar prato, você vai lavar só prato. Se alguém te trouxer um copo, a pessoa vai pegar um copo, vai colocar do lado de lá, esse não é o meu trabalho. E ela não vai saber lavar o copo, porque aqui as pessoas só sabem fazer o que é o trabalho delas, elas não sabem improvisar, igual no Brasil a gente improvisa. Na sexta-feira eu fui num lugar que chama Altitude Trampolim, aqui em Orlando, que também é uma franquia, né? O problema tá nas franquias, aparentemente, né, gente? Também é uma franquia, tem espalhado nos Estados Unidos inteiro. Essa empresa que é um lugar onde tem 300 milhões de trampolim, assim, aí você vai lá e paga por tantas horas, né, pra criança ir lá e ficar pulando no trampolim. Nossa, gente, o atendimento desse lugar é péssimo. Eu falo pro Ney, eu falo, Ney, eu detesto tanto esse lugar que eu só vou lá exclusivamente por causa da Isabela. Eu levo a Isabela pra patinar todo sábado. Ah, tá aí, o lugar que a gente vai pra patinar é um lugar diferenciado. Eu sempre sou muito bem tratada lá. E são de americanos, gente. O americano é professor, ele é muito bonzinho e tal. Mas mas é uma rede privada, é dele. Dá pra perceber que o dono do patins é só ele mesmo, não é franquia nem nada. Agora, esse do trampolim, meu Deus do céu, gente. Primeiro você pega uma fila gigante pra você poder se cadastrar, né, pra você fazer o check-in. Você faz até o check-in no iPad lá, que você coloca o nome do responsável, o nome da criança que vai brincar e tal. Aí depois você pega uma fila gigante, que é onde você pega a meinha, né, porque tem que ter uma meinha antiaderente para as crianças poder pular e poder pagar. Gente, eu fiquei nessa filona na sexta-feira, o lugar fechava às 9, o mínimo que você paga pra ficar 1h30, né, já era quase 8 horas da noite, eu tinha chegado às 7, quase 8 horas da noite eu ainda não tinha sido atendida, né, eu falei, tudo bem, eu pago, mas minha filha vai brincar pelo menos 1 hora, ela tinha ido lá encontrar com a amiguinha dela, né. Aí cheguei lá no caixa, gente, bem na minha vez o sistema parou de funcionar, o sistema de computador ali parou de funcionar. Aí esperei, assim, foi indo. Umas 10 para as 8, assim, e 5 para as 8, 8 horas, 8 e 5. Eu, moço, pelo amor de Deus, o negócio fecha às 9. Minha filha só tem 1 hora pra brincar. Era uma pulseirinha dessas de papel mesmo, igual eles colocam assim no nosso braço. Falei, põe a pulseirinha no braço da minha filha. Não tinha nem como eles controlar o tempo, gente, porque se o mínimo era 1h30 e a gente chegou lá às 8 horas, minha filha automaticamente só ia ter 1 hora pra brincar. Então a pulseirinha, na verdade, nem importava, porque ela tava colocando a pulseirinha lá naquela hora e 8 horas ela ia ter que ir embora de qualquer jeito. Falei, põe a pulseirinha pra ela ir lá brincar, eu fico aqui esperando o seu sistema voltar até às 9, se precisar, até às 10, e eu pago. Não.
É só se o sistema voltar a funcionar. Belinha saiu de lá chorando, gente. Chorando, mas não deixaram a minha filha brincar. Eu fiquei com o coração partido. É assim, aquele momento que a gente fica morrendo de raiva, dá vontade de socar aquele pessoal. Fala, vocês não sabem resolver nada. Se fosse no Brasil, eles já teriam resolvido. Vai, faz no papel, anota, faz qualquer coisa, resolve depois. Mas garante a satisfação do cliente, né? Mas por que eles fazem isso? Porque ontem eu tava lá de novo, gente. Ai, mas o lugar que tratou mal você foi? Fui. Eu fui porque, no caso, não era eu que tava em jogo, era minha filha. Ela queria pular no trampolim. Então eu até fiz aquele pacote mensal, né? Que você paga bem mais barato por mês pra você ter direito a... pra ela ter direito a brincar durante 3 horas e meia por dia, se ela quiser. Eu tive que fazer esse pacote pra não ter mais essa dor de cabeça, né? E ela poder ir lá brincar. Então, no caso, que tá contando lá é ela. Eu fico lá assim, né? Mais boa. Porque ela não vê essas coisas. Criança não tem maldade. A diversão é dela, não é minha. Então, eles sabem disso. Então, eles não se importam. Na verdade, não é nem por isso. Eles não se importam porque eles não se importam mesmo, gente. É a cultura deles. Outra coisa que eu contei lá nos stories pra vocês ontem... é que, tipo assim, você vai num lugar... Ai, gente, eu sempre falo pra vocês, brasileiro, a criatividade dos brasileiros não tem igual. Brasileiro é 1 zilhão de vezes mais criativo do que americano. Americano, ele pode se dar bem, digamos assim, por conta da estrutura. Eu tava conversando com meu marido sobre isso ontem, quando eu liguei pra ele pra desabafar do restaurante. Ele fala, Sandra, a Budweiser, se eu não me engano, que é uma empresa de cerveja que ninguém sabe, mas ela estourou aqui do nada por ser de brasileiro. Resumindo a história, tá, gente? Mas por ser de brasileiro, nem sabiam que o brasileiro tinha comprado, e quando o americano viu o sistema de trabalho ali do brasileiro, disse que ele ficou pasmo de ver, porque o negócio acontece, não tem aquela formalidade de uma reunião, e terno e gravata. Você saiu daqui, viu, gente? Geralmente brasileiro, ele não tá preocupado com terno, com gravata e tal, ele vai lá com jeans e com a camiseta, vai lá, bota pra quebrar, mas resolve o problema. Sabe, americano é muita formalidade no horário certinho. Americano tá atrás, gente. Não é igual festa de aniversário que você marca às 8 e a pessoa chega às 9. Sabe, não é assim. Aqui, se você marcar às 8 é porque começa às 8. Ele chega no horário e acabou. E 10 horas ele tá indo embora. Aqui não existe isso, gente. Aí você chega lá no lugar que eu tava comentando nos stories ontem. Aí vai lá pagar a conta lá no caixa no posto de gasolina. Quanto deu sua conta? 5,20. 5 dólares e 20 centavos. Aí você vai lá com uma nota de 10, dá nota de 10 pro caixa. Aí você fala assim, você quer 20 centavos? Pra poder te ajudar no troco, né? Você dá os 20 centavos, a pessoa te devolve 5 dólares de troco. Eles falam, hã? Ou eles vão falar, hã? Porque eles não sabem fazer essa conta de que se minha conta deu 5,20 e eu der os 5,20 pra ela, ela me devolve 5 de troco. Ou eles não sabem fazer essa conta, ou eles vão falar pra você, eu não te pedi. Pelo simples fato de ser grosseria. Americano é grosso, gente. Eu queria contar essas bizarrices aqui pra vocês. Eu poderia contar muito mais, mas o meu vídeo já tá com mais de 20 minutos, gente. Então não vai rolar. Mas é pra vocês entenderem que isso é uma coisa cultural. Quando você se acostuma com a grosseria deles, você responde na mesma moeda, fica por isso mesmo e tá tudo bem, entendeu? Mas quando você se ofende e aí você vai pra cima, isso às vezes gera uma situação desconfortável que não vai resolver o problema. O americano não é igual brasileiro. Eles não são simpáticos. Calor humano realmente é só no Brasil, tá? Me conta aqui nos comentários, gente, quais curiosidades mais vocês querem saber aqui dos Estados Unidos e que eu possa ajudar vocês pra poder contar. Caso você tenha interesse e vir pra cá não só pra morar, mas pra passear e não querer ser pego de surpresa em nada, de ir a algum lugar achar que vai ser bem tratado ou que por qualquer razão você não queira, você já queira estar prevenido pra tal situação, me perguntem por aqui que eu gravo mais vídeos pra vocês nesse sentido, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu fico batendo papinho todos os dias com vocês, tá? Inclusive, muitas dessas histórias que eu contei aqui pra vocês nesse vídeo, eu mostrei lá nos stories. Quem me segue lá já viu, tá? Então eu vou deixar todos os links na descrição. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!